Você assistiu Rick and Morty e saiu se sentindo Rick. Eu tenho certeza, faço até a aposta. Todo mundo sai se sentindo Rick. O gênio, o incompreendido. O único ser racional no universo de idiotas funcionais. Você colou essa identidade no peito como se fosse um diploma de mesa e foi dormir satisfeito. Problema resolvido, hierarquia estabelecida. Você é o Rick e os outros são o Jerry. Que delícia de ilusão, né? Mas só que talvez agora eu estrague o seu sexta-feira à noite. Porque você errou o personagem. Errou feio. Errou com a confiança de quem erra o CEP e insiste que foi o Google Maps que errou. O personagem mais niilista de Rick and Morty não é o Rick, é a Summer. E você não viu. E nem é porque você é burro. Você não viu porque ela é mulher. E o seu cérebro, esse processador de segunda linha que você trata como se fosse um servidor da NASA, foi programado pela cultura inteira para ignorar a profundidade emocional e filosófica de qualquer mulher que não esteja chorando numa cena dramática com trilha sonora de piano. Senta aí, porque isso vai doer um pouco. Mas vamos começar pelo básico. O que é niilismo de verdade? Não é sair usando moletom preto. Não é mandar meme de a vida não tem sentido às 2 horas da manhã, enquanto você come Doritos na cama. Isso é só estética. Isso é niilismo de quem leu a Wikipédia de Nietzsche e achou que entendeu. Niilismo de verdade é uma postura. É acordar toda manhã, sabendo com clareza de quem olhou no fundo do abismo e o abismo piscou de volta. Que nenhum valor é intrínseco, que a moral é uma ficção coletiva, que o universo não tem agenda, não tem plano, não tem a menor consideração pela sua existência ou pela sua dor, e mesmo assim decidir agir. Isso é o que separa o niilista de verdade do depressivo com citações bonitas. O Rick sabe disso, tecnicamente, né? Ele verbaliza, ele filosofa toda hora. Ele bebe em cima disso, mas só que o Rick usa o niilismo como escudo, como desculpa, como armadura de um homem que foi ferido fundo e decidiu que é mais seguro não se importar com nada do que arriscar se importar de novo. O psicanalista Bion chama isso de elementos betas não processados. É aquela dor bruta que o aparelho psíquico não consegue digerir. Aí, ao invés de transformar em pensamento, em linguagem, em algo que pode ser utilizável pela psique da gente, se vomita tudo de volta para o mundo, em forma de cinismo, de agressividade, de álcool, de portão interdimensional aberto às 3 da manhã. O Rick não é niilista. Rick é um homem em luto profundo que encontrou na filosofia uma linguagem sofisticada para não sentir nada. Tem diferença, mas agora olha para a Summer. A Summer acorda toda manhã no universo que o avô dela, que ela ama. Aliás, ela realmente ama a avó dela. Já provou ser infinito, caótico, moralmente vazio e fundamentalmente indiferente à existência humana. Ela sabe disso. E não foi porque o Rick sentou e deu uma palestra pra ela, não. Foi porque ela viu, ela viveu. Ela foi para as aventuras onde a moralidade, a normalidade desabou em tempo real. Ela olhou para o multiverso e entendeu que existe uma versão dela em cada realidade possível. O que matematicamente deveria dissolver qualquer senso de identidade única. E sabe o que ela fez com isso? Ela vai para a escola. Ela se preocupa com a popularidade. Ela manda mensagem para o namorado. Ela discute com a mãe sobre coisa idiota. Ela se importa deliberadamente, conscientemente, com coisas que ela sabe, em algum nível, que são completamente arbitrárias num cosmos sem centro. Isso não é ingenuidade. Ingênuo é quem não sabe que o palco é falso. A Summer sabe que o palco é falso, só que ela decide dar a performance mesmo assim. Kant tinha um nome para esse tipo de coisa. Ele chamava de agir segundo o imperativo. Não porque a realidade externa te obriga, mas porque você escolhe a lei que vai seguir. Você legisla para si mesmo, no vácuo moral do universo infinito. A Summer cria significado na mão, todo dia, sem pedir licença para o avô gênio dela. Isso, para vocês que adoram fazer comentários entusiasmados com migalhas filosóficas e recortes de pensamentos de filósofos, é mais corajoso do que qualquer coisa que o Rick já fez com o Portal Gun. Mas o seu cérebro não registrou isso, né? Sabe por quê? Porque a Summer não fica explicando o que ela está fazendo. Ela não tem um monólogo de 3 minutos sobre futilidade da existência. Ela não fica bebendo e chorando. Ela não tem uma fala icônica que você pode postar no Twitter com uma foto preta e branca de cidade chuvosa. Ela só age. E a cultura inteira, inclusive você, e não me olhe com essa cara. Eu sei que você está aí julgando. Está condicionado a ler profundidade filosófica em homens que falam muito e superficialidade emocional em mulheres que simplesmente vivem. Rick fala sobre niilismo. A Summer pratica o niilismo. E você confundiu
verborragia com profundidade. Erro clássico, erro de principiante. Erro de quem assistiu a série inteira com os olhos fixos no personagem que mais se pareceu com a versão que você quer ser, e deixou o personagem mais interessante passar no fundo da cena sem nem piscar. Aqui está uma coisa que vai te assombrar no banho, amanhã de manhã. No universo, provadamente sem sentido, Rick e Morty prova isso semana após semana, com uma constância e consistência sinistra. A única resposta nihilista não é desistir, é continuar sem precisar de uma razão. O Rick precisa de razão, ele precisa de caos, de aventura, da genialidade sendo reconhecida e da dor sendo anestesiada. O Rick precisa de algo sempre. A Summer não precisa de nada de você, não precisa da sua aprovação, não precisa do seu reconhecimento filosófico. Ela existe no vácuo com a tranquilidade de quem já resolveu a equação e jogou o papel com a resposta fora. Nietzsche chamava isso de vontade de potência. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesmo. Capacidade de criar valor onde não existe nenhum e caminhar em frente sem precisar que o universo aplauda. O Rick quer que o universo fique aplaudindo ele. A Summer nem lembra que o universo existe enquanto ela manda mensagem para as amigas dela. Na temporada 1, no episódio do Mystics e Destruição, a Summer pede um Mystic para ser mais popular na escola. O Rick ri, o Morty ri. A gente ri aqui, né? Eu tenho certeza que você riu muito aí, né? Coisa de adolescente fútil. Preocupação rasa de garota que não entende que a popularidade é uma construção social vazia num universo mecanicamente diferente. Mas para, respira, pensa de novo. A Summer já viu o suficiente para saber que popularidade é arbitrária. Ela convive com um homem que viajou no tempo, destruiu civilizações, provou que a realidade é maleável como massa de modelar barata, e mesmo assim ela escolhe, deliberadamente, se importar com o microcosmos da escola secundária. Isso não é ingenuidade, isso é uma declaração filosófica. O filósofo Sartre chama de má fé quando você nega a sua liberdade e finge que as circunstâncias te obrigam. E o oposto, a boa fé existencial, é quando você reconhece que tudo é escolha. Escolhe mesmo assim, sem a muleta de uma justificativa cósmica. A Sam está em boa fé existencial, no universo de personagens em colapso existencial. E você tratou isso como piada de fundo de cena. Na temporada 2, tem um episódio onde o Morty vai para uma prisão galáctica. E sabe o que a Summer faz? Ela não entra em pânico, ela não chora, ela não espera, vou resolver. Ela vai lá e age, com a frieza de alguém que já calibrou as expectativas lá embaixo, no subsolo mesmo, onde não tem mais chão. Ela improvisa, ela mente, ela manipula o sistema com a desenvoltura de quem aprendeu que sistemas são ficções com poder de coerção. E ficções podem ser reescritas por quem não tem medo delas. O Rick faz isso com tecnologia alienígena e 70 anos de experiência. A Summer faz isso com 17 anos e força de vontade pura. Agora me fala, qual dos dois é mais impressionante? Não responde agora, fica com a pergunta aí, deixa ela fermentar. Tem um outro episódio na terceira temporada, onde a Beth e o Jerry se separam. A família Smith está lá, toda destruída emocionalmente. Morty regride, a Beth desassocia e o Rick finge que não liga. E a Summer? A Summer vai para a dimensão do Mad Max. Ela vai por vontade própria, sem ser convidada. E lá no ambiente de violência pura, de darwinismo social explícito, onde a única regra é a força, ela não só sobrevive, ela prospera. Ela usa a raiva da separação dos pais. Ela usa a raiva de um mundo que não faz sentido. Ela pega esse elemento, essa dor crua, esse material psíquico imaturo, e ao invés de ficar vomitando igual o Rick faz, em cinismo e álcool, ela transforma em combustível cinético. Ela soca, ela corre, ela lidera, e no final do episódio, quando o Rick pergunta se ela está bem, ela diz algo que a maioria das pessoas escuta e esquece em 3 segundos. Ela diz que sabe que vai ficar bem, não porque tudo vai melhorar, mas porque ela vai continuar em movimento. Isso não é otimismo. Otimismo é a resposta de que o universo vai cooperar. O que a Sam expressa é diferente, é recusa de parar. É a aceitação de que o universo não coopera nunca, e a decisão de se mover, mesmo assim, é dela. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino, mas não ao destino que você queria, ao destino que apareceu na sua porta sem avisar, fedendo e com dívidas. Marco Aurélio, ele escreveu sobre isso num diário, que ele nunca quis publicar, para ninguém ler, né? Porque ele não precisava de audiência para ser consciente. A Summer não precisa de audiência também. O Rick precisa, sempre. Ele precisa de alguém para ver o quanto ele é genial.
para validar a inteligência dele. É por isso que ele leva o Mori. É por isso que os monólogos... O gênio do Rick requer testemunha. A Summer age no escuro, sem plateia, sem aplauso. Agora deixa eu te dar um conceito que vai reorganizar tudo. Hegel tinha uma ideia sobre o senhor e o escravo. É a dialética. O senhor parece ter o poder. Ele domina, ele define a realidade. Mas é o escravo que cresce. É o escravo que aprende. É o escravo que no longo prazo desenvolve a consciência que o senhor nunca vai ter. Porque o senhor nunca precisou lutar de verdade. Rick é o senhor. O universo é o playground particular dele. A Summer é o escravo hegeliano. Ela opera nas margens do poder do Rick. Ela não tem portal gun. Ela não tem o QI de 300. Ela não tem séculos de experiência galáctica. Ela tem o único recurso que o senhor atrofia. A capacidade de se desenvolver sob pressão. O Rick parou de crescer. Rick é genial, é estático. É uma pedra preciosa que não muda porque já chegou na forma final. Agora a Summer, ela ainda está se tornando alguma coisa. E no universo sem teleologia, sem propósito inscrito nas estrelas, o ser que ainda está em processo é mais vivo do que o ser que já se concluiu. O Rick já concluiu. Ele já sabe tudo. Ele está filosoficamente morto em vida. A Summer está viva do jeito mais incômodo possível. Ela não sabe o que vai ser. E segue a si mesmo. Mas tem uma camada aqui que eu ainda não toquei. E essa camada vai te fazer revirar os episódios antigos com outros olhos. A relação da Summer com a própria relevância. Na terceira temporada, quando o Rick retorna depois lá do colapso da Federação Galáctica, todo mundo lembra desse episódio. Pelo Rick, né, claro. Porque o Rick manipula o sistema inteiro de dentro de uma prisão alienígena. Ele destrói uma organização galáctica, reescreve a realidade familiar e volta para casa como se tivesse saído para comprar pão. Épico, cinematográfico. É o tipo de coisa que vira gif. Nossa, esse cara é um gênio. Só que tem uma cena depois disso. Uma cena pequena, que quase todo mundo passa em velocidade duplicada, porque parece ter até transição. A Summer está procurando o Rick, sozinha. Sem o Mori, sem a Beth. Sem ninguém mandando ela fazer isso. Ela decide por conta própria atravessar o colapso de uma civilização galáctica inteira para encontrar o avô. Sabe por quê? Não foi obrigação, não foi medo, não foi amor ingênuo desse tipo que aparece em cartão de dia dos avós com fonte cursiva. Ela vai porque ela decidiu que vai, ponto final. Universo explodindo, estruturas de poder desmoronando, caos em escala galáctica e a Summer traça uma linha no chão e diz: eu vou achar ele. Essa cena é simples, sem trilha dramática, sem close no rosto em câmera lenta, e é a cena mais niilista da série inteira. Porque niilismo de verdade não é cruzar os braços diante do caos, é agir sem pedir ao caos que faça sentido primeiro. Na temporada 6, tem um episódio onde o Mori estraga tudo, Rick conserta, erra de novo, o mundo inteiro vira uma massa de criaturas mutantes, Rick resolve o problema do jeito do Rick, abandona o universo, pula para uma realidade paralela onde o problema foi resolvido por outras versões deles, e os dois enterram os próprios cadáveres no quintal. Mori entra em colapso existencial, cena clássica, meme eterno. É uma boa cena, é filosoficamente honesta. É o tipo de coisa que ressoa com quem tem 16 anos e acabou de descobrir que o universo não foi feito para ele especificamente. Mas você sabe o que acontece com a Summer nesse episódio? Ela descobre que quase não existiu. Rick bêbado deixa escapar que a Summer quase foi abortada, que a existência dela dependeu de uma decisão que poderia ter ido para o outro lado, numa tarde qualquer de novembro. Processou isso. A Summer descobriu que a própria existência é um acidente estatístico, que ela é o resultado de uma não decisão, que no multiverso infinito existe uma versão de tudo onde ela simplesmente não está. O Mori descobre que é substituível e passa o episódio em choque. A Summer descobre que quase não existiu e depois de um momento decide que vai usar isso para se tornar indispensável. Ela não chora durante horas, ela não entra em espiral mental. Ela processa, dobra o papel, coloca no bolso e continua em movimento. Isso tem nome. Viktor Frankl passou 3 anos em um campo de concentração nazista e saiu de lá com uma teoria. O ser humano pode suportar qualquer como, se tiver um porquê. Mas a Summer vai além de Frankl. A Summer não precisa de um porquê. Ela fabrica o porquê no ato, em tempo real. Como com os materiais que ela tem disponível, que nesse caso é literalmente nada. O Frankl precisou da experiência extrema para chegar lá. A Summer chegou lá aos 17 anos, num episódio qualquer, numa cena que durou menos de 2 minutos e você provavelmente usou para ir pegar água na cozinha. Mas sabe por que você não viu isso? Não é falta de inteligente. Você é inteligente o suficiente para estar aqui,
aguentando esse nível de desconforto intelectual sem fechar o vídeo. Isso já te coloca numa faixa melhor que 80% do feed. O problema é o viés de confirmação emocional. Você foi pra série querendo encontrar um espelho, querendo se ver em um personagem. E a cultura inteira, com décadas de narrativas, de estrutura de herói, de protagonismo masculino, te entregou o Rick numa bandeja prateada e te disse: esse é você, incompreendido, brilhante, sozinho no topo da vida. E você comprou, não questionou, com a mesma fé irrefletida que você critique quem segue religião sem pensar. O irônico é que a maioria dos fãs de Rick e Morty se gabam por pensar diferente, de questionar, de não engolir narrativa pronta, de ser versados no lilismo. Então engole a narrativa mais óbvia da série inteira, que o personagem mais complexo é o que mais fala. Kant chamaria isso de transcendental. É a tendência do intelecto de aplicar categorias além dos limites onde elas funcionam. Você aplicou a categoria profundidade ao personagem que tem mais tempo de fala, como se volume de discurso fosse equivalente a volume de substância. É o mesmo erro de quem confunde quem grita mais alto em uma reunião com quem tem as melhores ideias. Erro antigo, erro humano, erro seu. O Rick precisa ser reconhecido. O gênio de Rick existe em função de audiência, interna e externa. O Morty precisa do Rick. A Beth precisa da aprovação do pai. O Jerry precisa de qualquer migalha de validação que o universo joga na direção dele. Toda a família Smith é uma constelação de necessidades. A Summer é o único buraco negro do sistema. Ela não emite, ela não pede, ela não fica performando profundidade para ser levada a sério. E é exatamente por isso que você não levou ela a sério. Porque você está treinado, todos nós estamos treinados a reconhecer o valor onde ele se anuncia em voz alta, onde ele vem com manual de instrução e citações filosóficas embutidas, onde ele se explica pacientemente como se fosse uma criança que precisa de legenda. A Summer não tem legenda, a Summer é o texto, e você ficou esperando tradução. Vou dar uma sugestão pra você, vai rever a série, não do zero, não precisa de tanto heroísmo assim. Vai rever os episódios das temporadas que eu falei aqui. Presta atenção no que a Summer faz enquanto os outros falam, no que ela escolhe enquanto os outros hesitam, no que ela descarta enquanto os outros constroem templos. Aí você vai notar uma coisa: a Summer nunca pede permissão ao universo para existir. Num show onde todo mundo, inclusive o gênio supremo, está negociando com o vazio, pedindo sentido, tentando arrancar significado de um cosmos que não tem balcão de atendimento, a Summer já encerrou essa negociação. Ela existiu, quase não existiu, decidiu existir de qualquer jeito e foi pro próximo episódio. Tem uma pergunta que a Summer responde toda semana, sem precisar gritar ou fazer monólogo 5 minutos, sem merecer gif, e é uma pergunta que importa. Dado que tudo isso é temporário, provisório e fundamentalmente sem propósito inscrito, o que você escolhe fazer com o seu próximo momento? O Rick escolhe anestesia, o Morty escolhe ansiedade, a Summer escolhe movimento. E você? Saindo desse vídeo você vai escolher o quê? Termina seu final de semana com isso, ou o seu dia, e até o próximo.